Oi pessoal, tudo bem? Sou Marcele Lopes, eu sou psicóloga e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que está sendo polêmico aí, um assunto muito importante, que é o coronavírus. E eu estou aqui na verdade para falar sobre algo que é mais contagioso do que esse vírus, que é o nosso medo. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona, o medo é uma emoção básica, tá, do ser humano, assim como a alegria, a tristeza, a repulsa, são emoções que nascem conosco, porém, são emoções que podem ser construídas, aprendidas, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma criança e coloco um medo nela, ou do bicho-papão, enfim, ela vai crescer com aquele medo, por quê? Porque eu fiz ela ter esse medo. Então, com a sociedade funciona da mesma forma. Então, um exemplo também de uma situação: você está no cinema, o cinema começa a pegar fogo, algumas pessoas têm essa percepção, conseguem perceber rápido, e aí elas saem correndo. Você, de repente, pode não ter percebido ou sentido o cheiro. O seu impulso ao ver as pessoas correndo é correr junto, sem nem saber o que está acontecendo. Tá? Então não é por causa da fumaça ou do cheiro. Se você viu as pessoas correndo, você vai querer correr junto. Se você tá, enfim, no meio da rua, de repente começa um monte de gente a correr, você vai correr junto ou se agachar no chão, você vai ter o mesmo comportamento, tá? Por quê? Quando a gente se vê diante dessas situações, a gente tem um comportamento aí de luta ou fuga, tá? Ou você vai lutar contra aquilo ou você vai fugir, tá? É muito parecido quando a gente fala de ansiedade, de estresse, de medo. É uma ameaça, a gente se sente ameaçado por algo e a gente vai ter essa reação no nosso organismo de lutar ou fugir. Então, quando eu falo que o medo é contagioso, é por causa disso. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa usando uma máscara na rua, aquilo já vai te dar um receio, você vai ficar se questionando, será que ela está doente, aconteceu alguma coisa? E aí, de repente, você vai querer usar a máscara também e isso vai se propagando. E mais alarmante ainda do que isso, a gente tem as famosas fake news, ou seja, as pessoas elas não se preocupam em saber a veracidade das informações, até postei sobre isso, então são várias correntes aí no WhatsApp, várias mensagens, e isso vai se propagando de uma certa forma, é como se fosse um telefone sem fio. Então as pessoas vão passando as informações sem saber. Então, um caso que aconteceu foi quando começou a questão do coronavírus, por exemplo, no Irã. O Irã é um país que é proibido a bebida alcoólica. E aí alguém começou um boato de que a bebida alcoólica, ela curava o coronavírus. E as pessoas começaram a consumir de uma forma, assim, totalmente excessiva o álcool. E o que acontece é que elas ficaram doentes por conta disso, tiveram overdose, enfim, acabaram morrendo, não por causa do corona, mas por conta desse boato e dessa questão assim de propagação, tá? Mais um exemplo é que logo no comecinho também dessa doença, desse vírus se espalhar lá no Irã também, algumas pessoas ficaram sabendo que um determinado hospital tinha acolhido 10 pacientes com suspeita do vírus. E algumas pessoas foram lá e colocaram fogo no hospital. Então, isso é o que a gente chama de histeria coletiva, gera um pânico coletivo, que no caso, como eu exemplifiquei no começo, né, aquela sensação de luta ou fuga, é isso. No caso dessas pessoas do hospital, eles sentiram essa ameaça e lutaram contra ela, colocando fogo no hospital, na cabeça deles, e resolver o problema, tá? E fugindo, as pessoas, né, que buscam o isolamento, enfim, uma maneira de fugir dessa situação. E uma outra questão também é que na Itália aconteceu, aqui na região sul, parece que do país, enfim, uma determinada cidade, houve lá alguns episódios. E aí o que o governo pensou? Vamos isolar, fazer uma quarentena nessa cidade para que não se propague o vírus. Só que isso vazou e aí as pessoas, causou um pânico geral, e as pessoas do sul foram para o norte, enfim, foram para outros lugares. Isso fez com que piorasse toda a situação, né? Talvez se elas tivessem se contido, respeitado a quarentena, o vírus não tivesse se espalhado tanto. Então é o que está sendo falado aqui agora no Brasil, essa suspensão aí em relação às escolas, aos eventos, e muita gente não está respeitando isso. E é mais nesse sentido, né? Porque o vírus ele tá no ar e é meio que imperceptível. Tem algumas pessoas de repente que estão com sintomas, é muito parecido com a gripe
Ou tem algumas pessoas que não manifestam esses sintomas, então elas podem pensar, é aquela questão também, né? Ai, comigo nunca vai acontecer. Mas existem as pessoas que têm um maior risco de desenvolver, né? Então gera todas essas emoções, todos esses conflitos, e isso se propaga de uma maneira grandiosa, né? Então isso gera um caos social e um pânico generalizado. Isso se acentua com essa fake news, com a propagação de informações sem saber, né, a veracidade das mesmas. E às vezes as pessoas ouvem, né, até a palavra quarentena. Poxa, vamos ficar de quarentena, então significa que eu vou ter que ficar isolado. As pessoas associam, sei lá, com um campo de concentração. Então eu estou isolado e eu vou morrer aqui. E o sentido da quarentena, o sentido de pedir esses 15 dias em isolamento social é justamente para que o vírus ele não se propague, né? Então são muitas informações cruzadas que vai gerando, né, bastante ansiedade nas pessoas. Então até postei aqui sobre isso, o Ministério da Saúde ele tem um canal no WhatsApp que é justamente para você saber a veracidade das informações, não passe aquilo que você não conhece. Eu vi tanta coisa nas redes sociais, né, de que chá de não sei o que cura o vírus, enfim. E o mais importante, que é tão simples, que a gente precisa fazer, é a higiene com as mãos, né? A maior forma de contágio realmente é as mãos, o tocar as mãos no rosto, então realmente está sempre higienizando as nossas mãos, é a principal forma aí da gente se proteger contra isso. Então, é sobre isso que eu queria falar, sobre esse medo generalizado, para a gente parar para pensar, porque tem muitas crenças também envolvidas, é aquela questão de alguém disse uma coisa, eu vou lá, entendo como verdade, propago aquilo, vira um telefone sem fio, então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Ok, pessoal? Esse é o meu assunto de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui e me falem como que tá aí a rotina de vocês, né? Quem tem filho, as crianças que não estão indo para a escola, se vocês estão indo para o trabalho, quem depende de transporte coletivo, como que tá aí na cidade de vocês, como que tá aí essa questão. Tchau, gente!